Graças a Deus, irmãos, graça e paz, é uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, adorando ao Senhor, mais um culto de louvor, de adoração, de comunhão, de consagração. Que maravilha estarmos aqui, não é? Reunidos, adorando ao Senhor. E eu estava pensando, por que tudo isso acontece? Ou por que tudo isso está acontecendo? Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor, e quando celebramos a ceia do Senhor, nos vem à mente que tudo isso está acontecendo porque um dia uma escolha foi feita. Jesus escolheu obedecer ao Pai. Quando nós lemos Mateus 26, que registra aqueles momentos difíceis de Jesus em oração no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus por 3 vezes orou, clamando a Deus: se for possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes Jesus orou, mas ao final, ele entendendo que o adequado, o apropriado, era obedecer e cumprir a vontade do Pai, ele escolheu obedecer. Uma escolha que permitiu e que permite que eu e você estejamos aqui, para adorá-lo, para servi-lo, para bendizer o seu nome. Assim como uma escolha trouxe você até aqui. Você poderia muito bem ter escolhido ficar em casa, ou escolhido ter ido a outro lugar. Poderia muito bem ter feito isso, né? Qualquer um de nós poderíamos ter feito esta escolha diferente de estar aqui. Ou quem sabe você poderia ter escolhido, como alguns escolheram, acompanhar e participar do culto pela transmissão da internet. Uma escolha. A verdade, irmãos, o culto de hoje nos remete a uma reflexão sobre escolhas. As escolhas que temos feito na vida. Porque de alguma maneira, de um jeito ou de outro, sempre estamos escolhendo. Até quando escolhemos não escolher. E aí é ruim, não é? Porque quando nós fazemos essa escolha, alguém escolhe por nós. Alguém decide por nós. É aquela expressão popular, não é? Quem cala, consente. Escolheu ficar calado, vai ter que aguentar a escolha dos outros. Então a vida, as nossas vidas, elas na verdade, a nossa vida é na verdade o resultado das nossas escolhas. A sua vida, o que você vive agora, o que você está atravessando agora, é resultado basicamente, fundamentalmente das suas escolhas. É bem verdade que algumas escolhas de outras pessoas nos afetam. Nós estamos vivendo num mundo, um mundo onde as pessoas se relacionam, um mundo onde as relações interpessoais produzem influências, produzem resultados que muitas vezes não são aqueles que escolhemos, mas acabamos tendo que participar do resultado dessa escolha. Isso é verdade. Não podemos dizer que absolutamente tudo depende da nossa escolha individual ou pessoal, mas há muito do que você faz, muito do que você vive, muito do que você experimenta, muito do que você se alegra, muito do que você colhe é fruto de suas escolhas pessoais. Você pode até ter escolhido mal, mas escolheu.
Você pode ter até escolhido sem pensar, mas escolheu. Você pode até ter escolhido pressionados por circunstâncias e até por algumas pessoas, mas escolheu. Então, numa noite em que nós estamos sob o impacto da escolha de Jesus, quando ele escolheu obedecer ao Pai, quando ele escolheu cumprir o plano que, segundo a Bíblia, estava proposto desde a fundação do mundo, nós devemos refletir sobre as nossas escolhas. A Bíblia tem vários exemplos e várias citações de escolhas decisivas, e eu gostaria de passear por algumas delas, apenas para ilustrar o impacto e a importância das escolhas. A escolha do primeiro casal, por exemplo, diante da determinação expressa de Deus: não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não, está vedado, é proibido, não façam isso. Eles escolheram desobedecer. Escolheram desobedecer, e aí são aquelas escolhas que impactam os outros. Nós estamos aqui sob o impacto desta escolha até hoje. Mas nós temos outras escolhas mais setorizadas, mais específicas. O povo de Israel está conquistando a terra prometida, está ocupando o território prometido por Deus séculos atrás a Abraão. Aliás, Abraão não chegou a ver o cumprimento dessa promessa de Deus, não é como nós vemos lá na carta aos Hebreus, na galeria da fé. Ele e tantos outros não viram o cumprimento das promessas, mas creram. E por isso o elogio da fé, a fé é que você crê naquilo que você não vê, naquilo que não existe ainda, mas que Deus faz surgir a partir da sua fé. Enfim, o povo está chegando à terra prometida, conquistando a terra, ocupando a terra, e chega um momento em que Josué, próximo da sua partida, próximo do fim da sua vida, ele convida, desafia o povo de Israel a fazer uma escolha. Olha, vocês podem escolher continuar adorando os deuses que vocês adoravam no Egito, os deuses dos povos que nos cercam, não importa, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma escolha. Naquele momento o povo de Israel deveria escolher: ou eles seguiam ao Deus que os libertou do Egito, ao Deus que os conduziu e os sustentou ao longo da marcha no deserto, ou eles davam as costas para esse Deus e iriam servir os deuses dos povos, dos cananeus, dos jebuseus, daqueles povos que existiam naquele lugar, naquela terra, que eles estavam tomando posse, estavam assumindo, porque era a terra prometida por Deus. Uma escolha: ou vocês servem a esses deuses, ou vocês servem ao Deus que os libertou do Egito. Aliás, pouco antes, Moisés já tinha feito algo semelhante. O livro de Deuteronômio registra, em 2 capítulos muito citados hoje, inclusive, muitas vezes citado fora de contexto, mas ele diz: vocês devem escolher ou a bênção ou a maldição. Se vocês escolhem obedecer a Deus, vocês terão o melhor da terra, vocês serão cabeça e não cauda, vocês prosperarão. Mas vocês podem escolher também desobedecer. Se escolherem desobedecer, as consequências virão também. Enfim, nós temos ao longo da Bíblia, em várias circunstâncias, em vários momentos, exemplos de escolhas que são marcantes, categóricas, definitivas e que impactam a vida de todas as pessoas. Tudo isso para lembrar a você da importância das escolhas que devem ser feitas na vida. Tudo isso para fazer você pensar que
é importante, é necessário, na noite em que celebramos a escolha de Jesus, pensar nas escolhas que você está fazendo. E para pensar nisso, eu gostaria de sugerir 3 tipos de escolha para você. Primeiro, eu gostaria de sugerir algumas escolhas do que você deveria parar de fazer. Tem algumas escolhas que a gente faz na vida que a gente não deveria continuar fazendo. Tem algumas escolhas que seria muito melhor para todos nós, e para você, e para mim, se eu escolhesse não fazer mais. Também quero falar de escolhas que você deveria continuar fazendo. Escolhas que você fez e que eu sugiro, eu proponho que você continue fazendo esse tipo de escolha. E, finalmente, escolhas que você deveria começar a fazer. Você talvez não tenha feito ainda, mas que está na hora de começar a fazer. O que, por exemplo, você deve parar de fazer? Que escolhas você deve parar de fazer? Eu não vou dar uma lista exaustiva, porque você sabe melhor do que eu, do que você precisa parar de fazer. Eu tenho certeza que boa parte de nós aqui, eu inclusive, deveria parar de gastar tanto tempo quanto eu gasto, e é uma luta diária com redes sociais. Está na hora de parar, diminuir. Quem sabe parar em algumas definitivamente, totalmente. Eu estou numa luta para diminuir o tempo com as redes sociais, que eu uso quase que profissionalmente. Se alguém acompanha meu perfil no Facebook, não vai ver nada pessoal lá. Você pode dar uma olhada. Você vai ver coisas relacionadas ao ministério que eu realizo. Se você recebe mensagens minhas pelo WhatsApp, você vai ver que não tem nada pessoal. É relacionado ao ministério do Centro de Juventude Cristã, o Ministério Vida Radiante. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que é Ministério Vida Radiante. É quase que uso profissional. Mas, ainda assim, eu estou achando que estou gastando muito tempo com redes sociais. Eu estou tentando ver se eu faço um balanço. Cada hora a menos, cada tempo a menos de rede social é mais tempo de leitura, né? Mais tempo de leitura. E eu tenho certeza que essa é uma escolha que você deveria fazer. Se você não está fazendo, comece a fazer essa escolha. Mais tempo de leitura, menos tempo de rede social. Mas pare também de usar mal o seu dinheiro. Usar mal o seu dinheiro. Um dos grandes problemas de todos nós, na atualidade, chama-se consumismo. Consumismo. Nós vivemos numa sociedade, acabo de ler um livro, e eu até recomendo, que eu ganhei da igreja, dos irmãos, na época do meu aniversário. Aliás, ou foi no dia do pastor, não sei, porque eu faço no dia 9 de junho, o dia do pastor é quase que colado, né? Eu não me lembro se foi dia do pastor ou se foi de aniversário, mas o livro é Nem Riqueza, Nem Pobreza, publicado pela editora Esperança, lá de Curitiba, no Paraná. Os irmãos me doaram esse livro, um livro que eu li assim, numa sentada quase, um livro muito envolvente. E o que eu aprendi? E o Brasil está nesse contexto, nós ocidentais vivemos num padrão de vida muito, muito cheio de supérfluos. Se a gente for comparar o nosso padrão de vida com o padrão de vida de 2/3 da população mundial, e o autor do livro usa essa expressão, o mundo dos 2/3, nós veremos que a gente vive num mundo extremamente consumista. Entre os exemplos que ele menciona, e é claro, ali é um pouco além da nossa realidade brasileira, é a realidade norte-americana,
ele menciona a quantidade de sapatos que as pessoas têm, quantidade de camisas que as pessoas têm, quantidade até de carro que as pessoas têm. Muitas das suas dificuldades, muitos dos problemas que nós temos, vêm disso. Nós não estamos usando bem o nosso dinheiro. Nós estamos gastando demais. Às vezes comprando dívida, sem necessidade. Teve uma vez que eu tive a oportunidade, pastoreando lá no Santíssimo, de orientar um casal que estavam em dificuldades financeiras. E conversando com a menina, a esposa do rapaz desse casal, né? Ela disse: pastor, o Banco Itaú colocou um crédito lá na minha conta, era só usar. Então, mandei ver, está na conta, a gente gasta. É claro que o Itaú bondosamente cobrou aqueles juros, você tubou aqui, né? Mas gente, vamos ter sabedoria, não é? Então pare de gastar mal o seu dinheiro. Eu não vou me estender nessa lista, eu sei que você já sabe tudo que você tem que parar de fazer, só não parou ainda, porque não tinha ouvido essa mensagem, mas a partir de hoje, tendo ouvido essa mensagem, você vai parar com tudo que está atrapalhando sua vida. Amém? Mas tem coisas que você precisa continuar fazendo, tem coisas que você deve continuar fazendo, escolhas que você deve fazer. Por exemplo, escolha continuar servindo a Deus com alegria. É uma escolha. Você pode escolher servir a Deus murmurando, ou servir a Deus com alegria. É só uma questão de perspectiva. O Deus não muda, a bondade de Deus não muda, a misericórdia de Deus não muda, a graça de Deus não muda, as circunstâncias, e aí você serve a Ele com alegria. Ou você pode escolher ser apressado, ingrato, e achar que Deus não te atende da maneira que você quer, da maneira que você precisa, da maneira que você gostaria, e você fica murmurando. Escolha continuar servindo a Deus com alegria. Escolha trabalhar em todas as circunstâncias e em todos os lugares e para todas as pessoas, como se fora para Deus. Ah, mas o meu patrão, só Jesus na causa. O lugar em que eu trabalho é uma tristeza, pastor, você não sabe a luta que é. O seu desafio é trabalhar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, como se fora para Deus. E a gente trabalha para Deus com alegria, a gente trabalha para Deus com fidelidade, a gente trabalha para Deus com dedicação, a gente trabalha para Deus com empenho. Ah, mas o meu patrão vai aproveitar de mim e eu vou ser bobo. Você tem um Deus que é justo juiz, trabalha para Ele, faz para Ele, e você verá as consequências na sua vida. Você crê nisso? Crê ou não? Graças a Deus. Então escolha trabalhar para Deus, ou continuar trabalhando para Deus. Escolha continuar lutando para que a sua família toda sirva a Jesus. Ah, pastor, eu venho orando há anos e meu marido não se converte. Eu venho orando há anos, mas a minha esposa não se converte. Eu tenho uma experiência que eu acho sempre interessante, sempre que eu me lembro, me toca o coração. Quando eu pastoreei a igreja no Rio Comprido, eu tinha uma ovelha, ele está vivo até hoje, 93 anos. A esposa dele já até faleceu. Ele era um crente, todos os domingos na igreja,
Só não estava na igreja no domingo, quando estava de plantão, porque trabalhava na portaria de um edifício em Botafogo, e era daqueles funcionários que depois de aposentado, ninguém queria abrir mão dele, ele ainda ficou trabalhando mais alguns anos, até que não deu mais. Mas a esposa dele, irmãos, era uma mulher alcoólatra. Sabe aquela pessoa que bebia fora de casa? Pouco tempo depois, como consequência do álcool, veio a sofrer um AVC e ficou anos numa cama, e ele cuidou dela, até que um dia Deus a chamou. Escolha continuar orando por sua família, escolha continuar pedindo a Deus para que Ele salve o seu filho, o seu neto, o seu genro, a sua nora, a sua tia, a sua mãe, não importa quem. Escolha continuar lutando por sua família. Escolha também, eu não vou também me estender nessa lista, porque você é mais inteligente do que eu, já está pensando um monte de coisa que você deve continuar fazendo, mas escolha continuar ser uma testemunha viva de Jesus. Há uma frase que atribuem ao Billy Graham, eu não sei se é dele realmente, mas atribuem a ele dizendo que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Talvez, num desdobramento dessa ideia, pudéssemos dizer: nós somos o Jesus que o mundo conhece. Se o seu colega de trabalho tivesse que descrever quem é Jesus a partir de você, como Jesus seria? Como Jesus seria? Escolha continuar sendo uma testemunha viva do poder de Deus, do Evangelho, de Jesus. As pessoas, irmãos, hoje não acreditam mais em mensagens faladas, elas só acreditam em mensagens vividas. Você chega para um colega de trabalho para falar de Jesus, e seu colega vai dizer assim: você é crente? Igual aquele cara da televisão? Igual a fulano de tal? Imediatamente você vai ouvir isso. Agora, se você vive, as pessoas vão dizer: olha, se tem alguém que é crente, esse alguém é fulano, nosso colega de trabalho. É preciso que você continue escolhendo servir a Jesus, ser uma testemunha viva dele, onde quer que você esteja. E as escolhas que você precisa começar a fazer? E o que você precisa começar a fazer agora? Eu quero propor algumas coisas. Eu quero propor que você estabeleça alvos de crescimento na vida cristã. Como assim, pastor? Alvos? Sim. Alvos de crescimento. Por exemplo, todos nós somos chamados por Deus para ganharmos vidas para Jesus. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou, para ser politicamente correto, de pessoas. Convite para os discípulos, mas convite para nós também. Que tal você ter... Escolha, por exemplo, ler a palavra de Deus ao longo do ano. Ler a Bíblia toda. Não importa qual exemplo, por blocos temáticos. Então vamos ler os evangelhos,
depois a gente lê os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois a gente lê os profetas, não importa, importa que você tenha como alvo ler a palavra de Deus. Um alvo que você pode ter, se você não tem ainda, de crescer na liberalidade cristã. Ué, pastor, eu já contribuo com o dízimo, eu já dou 10% daquilo que o Senhor tem me dado. E quem disse que... Paulo diz para Timóteo que aquilo que ele aprendeu, ele deveria ensinar a outras pessoas. Que tal você querer, buscar, desejar, lutar para ser alguém capaz de fazer discípulos para Jesus? Falei em ganhar pessoas para Jesus. E o discipulado? Você já teve o privilégio de acompanhar alguém na vida cristã? Ensinar as primeiras coisas? Olha, eu vou lhe ensinar como você vai ler a Bíblia. Eu vou lhe ajudar a entender como você escolhe um texto bíblico para ler, para refletir. Eu tenho certeza que o maior abençoado por esse processo de discipulado será você mesmo. A pessoa será abençoada, mas você muito mais. Então, existem escolhas que a gente precisa parar de fazer, existem escolhas que a gente precisa continuar fazendo, e existem escolhas que a gente precisa começar a fazer. De um jeito ou de outro, fazendo ou não fazendo, nada do que eu sugeri, você terá feito uma escolha. Que a sua escolha seja fazer aquilo que Deus espera que você faça. Que a sua escolha seja fazer o que precisa ser feito. Que você possa, como os discípulos, quando Jesus colocou diante deles a natureza do seu ministério, João capítulo 5 e João capítulo 6, ao final, as pessoas começaram a dar as costas e ir embora. Duro é esse discurso. Os discípulos, diante do que Jesus tinha dito para eles, estavam como que apavorados. E Jesus perguntou: e então, vocês também querem ir embora? Vocês também querem desistir? Vocês também querem olhar para trás? Pedro disse para ele: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eles escolheram continuar com Jesus. Eles escolheram prosseguir. Eles escolheram quem tem as palavras de vida eterna. Você possa hoje, à luz da escolha que Jesus fez de dar a vida por mim e por você, que você faça as melhores escolhas para a sua vida. Deus nos abençoe.